Hoje eu vou te ensinar a fazer um plano extremamente otimizado de estudos para o Enem para essa reta final. E vou te mostrar na prática exatamente como eu faria se eu começasse a estudar para o Enem hoje. Então, se você seguir o passo a passo que eu vou falar nesse vídeo e vou te mostrar, você depois disso vai ter um plano individual feito especificamente para você, que é basicamente o que você teria se você fizesse uma mentoria muito boa. E para fazer esse plano, você vai levar em consideração quatro coisas. Você vai considerar as formas que você tem de estudar. Você vai considerar as características de cada área do conhecimento. Você vai considerar as suas próprias características e os pesos do curso que você quer. E juntando essas quatro coisas que você vai misturar do seu jeito, você vai criar o seu próprio plano que vai atender três necessidades, basicamente. Primeira necessidade, você tem que saber um pouquinho de tudo. Segunda necessidade, você tem que saber bem mais do que importa. E terceira necessidade, você precisa treinar muito. Se você conseguir suprir essas três necessidades, você vai chegar no dia da prova muito, mas muito mais preparado do que você está agora. E para conseguir fazer isso, você usa uma mistura daquelas três estratégias de estudo que eu te falei já. Você precisa ter um cronograma para saber o basicão de tudo. Você precisa ter provas antigas para treinar muito e você precisa ter uma lista de tópicos pela quantidade de questões que cai para você ter um ranking do que é mais importante. Fora isso, você checa os pesos dos cursos que você quer pelo SISU para ver se tem algo que você precisa priorizar. Além disso, você ainda precisa considerar as características de cada matéria e as suas características. Para as características de cada matéria, você usa aquelas informações que eu te passei naquele vídeo de ultra estratégia de estudo. E é basicamente o seguinte: matemática você vai treinar muito, linguagens você vai ler muito para melhorar sua interpretação, natureza você tem que ver muita teoria e treinar muito também, e humanas você tem que estudar bastante teoria. E levando tudo isso em consideração que eu falei, você vai pegar e personalizar o seu plano. E eu já vou te mostrar exatamente como eu faço isso. Mas você já tem que, de cara, se livrar de algumas coisas importantes que o seu cronograma, o seu plano precisa ter. Você precisa, meio que diariamente, fazer um pouco de exercício de matemática, porque a prova de matemática se repete muito e você precisa treinar para ficar mais rápido. Você precisa diariamente ler pelo menos meia horinha de algo desafiador para melhorar sua interpretação e, na medida do possível, você aumentar seu repertório em humanas e linguagens. E para isso tem o meu vídeo de recomendação de leitura que ataca exatamente esses pontos. E você precisa, sempre que der, fazer uma parte de uma prova antiga, ou do Enem, ou da segunda aplicação, para você também tirar da frente aquela parte de treino. E aí, o que vai faltar no seu plano é a parte de ver um pouquinho de tudo e ver mais do que mais importa. E para isso, você precisa da lista de rankings por tópicos, para ver quais tópicos caem mais. Eu vou deixar por uma semana o link aqui, ou você pega um ranqueamento de outro lugar também. Qualquer ranqueamento de uma fonte confiável tá ótimo. E esse é o principal material para fazer a personalização, que é o que eu vou te mostrar agora. E nessa parte você precisa ser bem criterioso, porque você não tem tempo infinito, e porque cada matéria exige um tipo de ação. E eu vou te mostrar aqui para quatro matérias, e o começo de cada uma delas, mas é o mesmo pensamento para fazer para tudo. E eu vou começar aqui por biologia, porque é o que está em primeiro no meu ranking aqui, né, a primeira matéria. E o ideal é assim, você fazer para todos os tópicos. Quanto mais tempo você tem, mais tópicos você vê até a prova. Quanto menos tempo você tem, você vê os tópicos que estão mais acima no ranking, porque os tópicos que estão abaixo no ranking quase não caem. E você já leva em consideração as características por área do conhecimento que eu te falei. Então, para biologia, natureza, você tem que ver bastante teoria e treinar bastante. Então, a abordagem principal para cada tópico é: estuda um pouco e pega uma lista de questões por tópico, para você focar naquele tópico. E aí você lê cada tópico e cria um planinho baseado no tanto que você já sabe daquele tópico ou não, sempre levando em consideração a posição do tópico no ranking. Se for um tópico muito importante, que cai muito, você vai estudar por mais tempo, com mais profundidade e fazer mais exercício. E se for um tópico sem importância, lá embaixo do ranking, que cai pouco, você vai dar uma olhada super rápida e fazer pouquíssimo exercício, ou talvez até não fazer. Então vamos lá. Meu primeiro tópico é biologia, 13 questões nos últimos Enems. O tópico é poluição das águas, demanda bioquímica de oxigênio, eutrofização, unidades de conservação, biomas, corredores ecológicos, proteção ambiental
impactos ambientais de hidrelétricas. Então tá nesse tema de poluição das águas, mais ou menos. E biomas, mas bem focado em biologia. Como é um tópico que está em cima no ranking, eu preciso ver por mais tempo e com mais profundidade. Como é um tópico de natureza, eu preciso fazer a parte teórica e a parte de questões. Então, baseado no que eu já sei do tópico, eu faço um planinho para ele. Eu escrevo o nome do tópico e o planinho desse tópico. Depois eu decido em que momento eu vou estudar. Mas eu já escrevo um planinho e vou fazer isso para todos os tópicos de todas as matérias. E esse tópico em especial, eu sei mais ou menos. Então eu vou dar uma atenção boa porque é um tópico importante. Então eu quero fazer assim. Eu vou ver a definição de cada termo que está nesse tópico, a definição de cada subtópico, vou estudar o passo a passo da eutrofização e vou ver as características biológicas dos biomas brasileiros. Fora isso, como treino, eu vou resolver essas 13 questões, que estão lá na minha lista de questões dos últimos Enems. Então eu tenho um plano muito simples para esse tópico importante, e o meu planinho é ver as definições de cada termo, estudar o passo a passo da eutrofização, as características biológicas de cada bioma e fazer 13 exercícios. E eu vou fazer um planinho assim para cada tópico da minha lista, reduzindo o meu esforço conforme desce a posição do tópico no ranking, e levando em consideração o que eu já sei ou ainda não sei desse tópico. Então vamos para o tópico 2. E ele tem 10 questões nos últimos anos e trata dos subtópicos respiração celular, fermentação e fotossíntese. E esse tópico é importante, que ele está em cima do ranking, e eu sei pouca coisa, mas eu lembro dos subtópicos de cada um desses subtópicos. Então, por exemplo, respiração celular. Preciso ver a definição e preciso ver as 3 fases da respiração celular. Também preciso ver as fórmulas, se tiver fórmula para cada uma delas, e o tanto de energia que é gerada em cada fase. Para fermentação, eu preciso lembrar a fórmula de cada uma dos 3 tipos de fermentação que caem e a definição do que é fermentação e o que é cada um desses tipos. O que é fermentação alcoólica, o que é fermentação láctica e o que é fermentação acética. E também ter uma ideia de energia para essas fermentações. E o último tópico aqui seria a fotossíntese. Eu lembro que tem fase clara e escuro, mas não lembro nada dessas 2 fases, então eu tenho que estudar as fórmulas e do que se trata cada uma dessas fases. Fora isso, eu vou fazer todos esses 10 exercícios da minha lista de questões. Então eu tenho outro plano simples para o segundo tópico da minha avaliação geral, que é estudar as definições de cada um, ver a questão das fórmulas e ver a questão energética de cada um desses subtópicos. E além disso, fazer as questões. E agora, só para fazer um contraste, para você entender como funciona, eu vou dar uma olhada em um tópico lá embaixo do ranking. Vou pegar o último tópico. 0 questões, origem da vida é o nome do tópico. E tem os subtópicos. Criacionismo, panspermia, Oparin e Haldane, abiogênese e biogênese, hipótese autotrófica e heterotrófica. Esse é um tópico que eu pessoalmente acho super legal, interessante, mas que na prática quase não cai. Nas provas avaliadas desse material, que foram as últimas 9 provas, não caiu nenhuma vez. Então qual que é o meu planinho para esse tópico? O meu planinho para esse tópico é assim, não ver. Quem que pode ver esse tópico? Quem tem muito tempo sobrando. Então eu faria um planinho assim, caso sobre tempo, dar uma olhada em cada definição. Então eu não vou procurar lista de questão, não vou ler profundamente, só vou entender a definição. Então você faz uma contrapartida com os planos lá de cima do ranking, que já tinha exercício, que eu me preocupei em ver cada aspecto de cada tópico. Então é assim, fica diferente. E você vai fazer isso para todas as matérias. Fazer um plano melhorzinho no topo do ranking e por uma questão mais opcional no final do ranking, talvez você nem dê uma olhada, só vai ver se sobrar tempo mesmo. E uma coisa que você deve estar se perguntando é o seguinte, né? Poxa, mas o Lambert já conhece esses tópicos, então é mais fácil para ele fazer um planinho. E isso é verdade. O que você pode fazer, caso você tenha pouquíssimo conhecimento sobre todos esses tópicos, é, em vez de detalhar, como eu estou fazendo, você separa eles por tempo que você vai gastar. Então, sei lá, esse tópico é super importante. E tá no começo do ranking e eu não sei nada. Então eu vou gastar 1 hora nele. Vou fazer meia hora de teoria e meia hora de estudo. Esse tópico está no final do ranking e eu não sei nada. Então eu vou gastar só 10 minutos. Então, ao invés de fazer algo bem detalhado que nem eu, seu planinho vai ser estudar meia hora de teoria, meia hora de exercício. Ou sei lá, 10 minutos de teoria. E quando você já conheceu o tópico, você tenta fazer algo mais detalhado. É pelo menos importante você deixar separado teoria de questão, usando a lógica das áreas de conhecimento que eu te falei. Isso já facilita para que você gaste o tanto de energia certa no que te dá um maior retorno na prova. Então, para a natureza eu faria meio a meio, para a matemática eu faria, sei lá, de 1 hora, 50 minutos em exercício, 10 em teoria para você ver fórmula. E agora eu vou fazer de outra área do conhecimento, que se eu fizer um monte para cada uma vai ficar gigantesco o vídeo,
E é mais para você entender qual que é o processo, né? Deixa eu fazer de humanas, que a lógica já é um pouquinho diferente. O meu primeiro tópico aqui de geografia é 23 questões, muita questão. Agropecuária, agricultura moderna, Revolução Verde, urbanização do campo, frentes pioneiras e reforma agrária. Então é um tema aí, agropecuária e campo. Para humanas, você tem que ver mais teoria do que exercício. Porque tem muitos aspectos cada tema. Quanto maior seu repertório, mais fácil você acertar. Treinar é um pouco menos importante que natureza, porque tem tanta pergunta diferente que o avaliador pode fazer, que você ter acertado uma pergunta no passado não quer dizer que você vai acertar uma pergunta no futuro do mesmo tema. Cada subtópico tem vários subtópicos. Então vale mais a pena você gastar seu tempo em estudar mesmo, estudar a teoria. Então aqui eu dividiria meu tempo. Esse tópico aqui é importante, eu quero ver no mínimo 1 hora desse tópico, porque ele cai muito. Eu vou estudar a teoria por 50 minutos e fazer só 10 minutos de exercício para ter uma noção de como cai na prova. Depois, se sobrar tempo, eu faço mais exercício. Mas acho que esse plano inicial já é bom o suficiente. Na parte teórica, eu vou ver o que significa cada definição e vou tentar fazer um resumo da teoria de cada um desses tópicos. Então eu vou ter, no final das contas, estudado tudo mais aprofundado e vou ter um resumo para depois fazer revisão ainda. E se você está preocupado de não estar treinando o suficiente, lembra que diariamente você tem aquela tentativa de fazer uma parte de uma prova antiga. Então você já está treinando também, você só não está fazendo um treino para o tópico específico. Mas na prova vão cair questões desse tópico. Então você já está treinando também na hora de fazer a prova antiga, não só agora. Só que agora é o momento de você ver teoria. Então o meu planinho específico ficaria assim: ver cada definição e fazer um resumo de cada um desses tópicos. Fora isso, eu quero fazer umas 10 questões sobre esse tema. E agora eu vou pegar um tópico bem embaixo do ranking aqui de geografia. Tem esse antepenúltimo tópico. Blocos econômicos. Caíram 2 questões nas últimas 9 provas do Enem. Blocos econômicos é uma matéria gigantesca. Então é extremamente não prático estudar isso quando cai pouco. Porque você tem tantos blocos diferentes, com tantas características e regras diferentes, que não é viável, não tem como você... Para estudar esse tópico bem estudado, você precisaria gastar umas 5 horas da sua vida. E você está falando em gastar 1 hora num tópico super importante. Então não tem jeito fácil de estudar esse tópico. Então eu colocaria como opcional. Provavelmente, eu acho que assim, eu me incomodo de não ver um tópico. Eu colocaria assim, vou ver por uns 15 minutos e um estudo muito, muito específico. Eu quero ver só União Europeia, quero diferenciar o que é um bloco econômico, de um pacto, de um acordo aduaneiro. E o meu planinho seria, vou ver só União Europeia. Características da União Europeia e quem está dentro dela e quem não está dentro dela. E a questão do Brexit, que foi a Inglaterra sair do bloco econômico, ou estar saindo do bloco econômico. Só isso, só para ter uma noção. Bem na parte de definição, não vou nem fazer um resumo. Mas você poderia colocar no seu plano como opcional. E se por um acaso o peso da sua faculdade é gigantesco para humanas, e aí você pensa em fazer um plano um pouco melhor, um plano de meia hora. Ou um plano até maior que esse, com algumas questões. Aí você tem que pesar na questão da importância dessa matéria. No geral, é um tópico que, na minha opinião, é tão não prático que quase nunca vale a pena se estudar bastante, infelizmente. Mas claro que a situação mudaria se você tivesse o ano inteiro para estudar. Aqui a gente está fazendo um plano otimizado em pouco tempo, né? Então não dá para você perder tempo em coisa que quase não cai e é uma matéria gigantesca. E essa é a lógica que você tem que seguir em tudo. Então você vai para matemática, tem um tópico lá, matriz, cai super pouco. Deixa como opcional ou vê por pouquíssimo tempo. Matemática, eu já te falei, é muito mais importante você treinar. Então gasta 10 minutos vendo fórmula e definição e 50 minutos fazendo um treino específico para aquele tópico. Fora isso, você ainda tem aquele treino diário de matemática e ainda tem as provas antigas. Então você vai ter treinado bastante matemática. E linguagens também você faz um plano baseado em leitura. Então você tenta ver os tópicos, são poucos tópicos de linguagens, você tenta ver rapidinho, bem específico, e gasta o resto do tempo fazendo questão antiga do Enem e fazendo uma leitura que te ajude na interpretação, que é o mais importante para essa prova. Então você vai fazer esse trabalho para todos os tópicos. Você vai pegar uma manhã da sua vida e fazer esse trabalho, tópico a tópico, fazer um planinho do lado. Sempre usando as características das áreas e usando a questão de, se o tópico é importante, eu vou gastar mais tempo e me aprofundar mais e treinar mais. Se o tópico é menos importante, talvez eu nem veja o tópico ou veja muito rapidamente. Só a definição ou só fazer algumas questões. E a partir desse material que você criou, que vai ter, se você usou o meu ranking, por exemplo, você vai ter cerca de 200 planinhos.
Alguns desses 200 planinhos, você colocou como opcional ou falou não estudar. Então você já tira fora. Então vamos supor, dos 196 do meu material, sobraram 150. Chegou a hora de você organizar esses 150 nos dias que faltam até o Enem. Aí você conta o tanto de dias que faltam até o Enem, dos dias que você não vai descansar. Então, sei lá, se você quer descansar todo domingo, você tira os domingos dos dias que faltam. Vamos supor que faltam 30 dias, já tirando os dias que você vai descansar. Pega os planinhos e joga esses 150 planinhos nos 30 dias. Você vai ter 5 planinhos por dia para realizar. A ordem que você vai fazer isso, você pode usar duas abordagens. Ou você pega o cronograma, que está organizado mais num jeito de construindo conhecimento aos poucos, e segue a ordem dos cronogramas, colocando os seus planinhos lá no cronograma, ou você segue a ordem do que mais cai mesmo, que talvez seja melhor, porque caso você atrase, você pelo menos viu o mais importante. E aí é uma decisão sua de como organizar. Eu acho que eu conseguiria ver tudo até a prova, então eu preferiria seguir a ordem do cronograma, porque, por exemplo, para a história segue uma ordem cronológica. Se você acha que tem um grande risco de atrasar, eu começaria pelo mais importante. Então seguiria a ordem de estudo dos rankings mesmo. Então vê lá, primeiro dia, você vai ver o primeiro tópico de biologia, o primeiro de geografia, o primeiro de matemática, o primeiro de linguagens, sei lá, você vai ver 5 planinhos, usando aquela conta que a gente fez. Segundo dia, ver os segundos tópicos e os primeiros que faltaram. E assim vai. E lembrando que em cada dia, fora os 5 planinhos, você tem que alocar um treino específico de matemática, uma leitura desafiadora para linguagens e fazer uma parte de uma prova antiga. Com isso, para mim, você passa a ter um plano muito bom pro Enem. Só vai faltar nesse plano, e você tem que fazer isso por conta própria, decidir o que é melhor para você, ver língua estrangeira, e aí você decide, dependendo do seu nível de fluência ou não, você decide quanto que vai estudar e quando que vai estudar. No geral, eu colocaria isso no sábado, para não atrapalhar o seu outro estudo. Treinar redação, eu também colocaria no sábado, fazer pelo menos uma por semana, e se você é muito ruim, fazer mais de uma por semana. E se você ainda não tem uma estratégia de prova, e o tempo de prova é um grande problema para você, eu recomendo que você faça pelo menos os 2 simulados. Mas não deixa para fazer esses 2 simulados perto do Enem, porque aí você vai ficar nervoso. Você vai ver que não foi tão bem quanto esperava no simulado, isso vai afetar seu desempenho no Enem. E se você fizer, tem gente que faz simulado na semana da prova. Eu acho isso loucura, porque você vai ficar cansado demais. Mas aí é com você, você decide como vai fazer com língua estrangeira, redação e simulado. O resto, tudo, tá nesses planinhos. E aí vai faltar também revisão e começa a entrar no aspecto assim, quanto tempo por dia você tem para gastar. Se você é uma pessoa que tem muito tempo, você faz esse plano e faz o máximo que você conseguir de prova antiga. Se você é uma pessoa que tem pouco tempo, aí você deixa para fazer pouquinho de prova antiga e reduz pela metade seus planinhos em termos de tempo. Aí cada um vai ter uma vida e cada um tem um tempo que pode gastar, né? E para revisão, você pode dar uma olhada no meu vídeo de revisão, que eu falo de vários jeitos que você pode fazer revisão. Alguns gastam muito tempo, alguns quase não gastam tempo. Se você é uma pessoa que tem bastante tempo para estudar nessa reta final, faria o máximo daquelas revisões que eu conseguiria. Isso já vai te ajudar bastante para chegar mais preparado. Se você é uma pessoa que tem pouquíssimo tempo, eu escolheria alguma modalidade de revisão que não te tire muito tempo, mas eu não deixaria de fazer revisão também. E eu vou deixar na descrição o meu material, o meu ranking, por pelo menos uma semana, e aí o link vai expirar e vai ser só para Lumber Club. Mas eu acho que com isso você consegue fazer um plano muito, muito otimizado para você nessa reta final, usando essas coisas que eu te falei. As características por matéria e usando a ordem do ranking para priorizar o que é mais importante. Então espero que te ajude, que você consiga fazer esse plano, e obrigado.